Olá, o meu nome é Carolina, eu sou formada em Pedagogia e pós-graduanda em Alfabetização e Letramento. Perguntas como: meu filho não aprende a ler, ou antigamente se aprendia a ler com mais facilidade, e se a gente errasse alguma letra, alguma palavra, a gente tinha que repetir 10 vezes, 100 vezes até aprender essa palavra. E ousam até falar que os novos métodos de alfabetização não valem de nada. No vídeo de hoje eu vou explicar se a criança aprende a ler ou não nos dias atuais, a partir do percurso histórico do analfabetismo no Brasil. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, aqui nesse botãozinho que está aí embaixo, vermelho. E eu vou pedir para que vocês deixem muito like se vocês gostam desse tipo de vídeo, né, mais informativo, onde eu coloco mais informações, depois vou colocando algumas reflexões. Então, se vocês gostam, deixam o like. Bom, eu vou deixar aqui o gráfico sobre o percurso do analfabetismo no Brasil. Eu quero que vocês analisem e vejam. Lá em 1940, nós tínhamos uma taxa de analfabetismo de 60% de crianças de mais de 15 anos. 60%, gente. É mais que um pouco da metade da população analfabeta. Se a gente der um salto nesse gráfico e ir lá para os anos 2000, a taxa de analfabetismo ela vai para 13,6%. Então, em 1940 o ano 2000, o analfabetismo ele dá um grande salto, né? Temos muito mais crianças que já sabem ler e escrever. E se a gente pular um pouquinho mais e ir para o ano de 2010, a taxa de analfabetismo está entre 9,6% da população em crianças de mais de 15 anos. Então, há um grande pulo lá de 1940 para 2010. A taxa de analfabetismo, ela melhorou a cada ano, né? Ela deu um pulo bem grande, deu um salto bem grande. Então a gente tem que analisar, né, essas pesquisas feitas pelo IBGE, onde se aplicam provas de larga escala no Brasil inteiro para avaliar essas crianças que estão na fase de alfabetização. Então, se a gente andar mais um pouquinho nesse percurso histórico, o Brasil com certeza já avançou em questão de analfabetismo no Brasil. É claro que precisa melhorar muito mais. Tem países desenvolvidos aí que a taxa de analfabetismo é 2,6%. O Brasil ainda precisa caminhar mais em relação a isso. E todos os estudiosos, professores, pedagogos, especialistas em alfabetização estão correndo para que a gente encaminhe, né? Para que a sala de alfabetização seja uma sala mais contextualizada. E eu queria levantar uma reflexão aqui muito importante. Há 10 anos atrás, o modo de se alfabetizar era totalmente diferente dos dias atuais. Antes se aprendia a decorar, se aprendia de forma mecânica as famílias silábicas, por exemplo, né? O professor estava lá na frente, somente transmitindo os conteúdos e o aluno sentado nas carteiras de forma passiva, copiando famílias silábicas. C com A, K, S com A, Sa, juntando forma casa. B com A, Ba, B com E, Bé, B com I, Bi. Então, Ba, Bé, Bi. Se aprendia de forma mecânica, copista, onde o aluno era um mero aluno ali, uma mera criança passiva, não refletia sobre o que estava aprendendo a ler e a escrever, somente copiava. Será que fazia mesmo sentido a alfabetização? Será que as crianças realmente aprendiam a ler e a escrever de forma bem contextualizada, bem completa? Ou só aprendia famílias silábicas de forma nem reflexiva, nem um pouco reflexiva, e só repetia aquilo que o professor estava falando? É interessante a gente levantar essas reflexões, porque a gente acha que hoje a criança às vezes está lá no primeiro ano, já passou para o segundo ano, está no terceiro ano, e ali no terceiro ano que se consolida, né, a alfabetização, e aí as pessoas questionam: ah, o meu filho não aprendeu a ler, ou essa criança não aprendeu a ler no primeiro ano. Mas a gente tem um ciclo de alfabetização, né? E a gente precisa entender que toda criança ela tem um tempo e um espaço de aprendizagem.
Então, o modo de se alfabetizar mudou. Ele mudou. Ele não é mais decoreba, né? Não é mais copista. Você tem que refletir, você tem que interpretar as entrelinhas, que é muito mais importante, né? Você tem que criar significados naquilo que você está lendo e escrevendo. Então, hoje em dia, ninguém alfabetiza a criança fazendo com que ela reproduza aquilo que você copiou no caso. Pelo menos não deveria ser assim, né? Tem que levar a criança a pensar, a contextualizar essa sala de alfabetização. E assim, aqui eu não estou defendendo nenhum tipo de método de alfabetização, nem principalmente os métodos tradicionais, né? A gente tem que, com certeza, saber quais são esses métodos, é muito importante entendê-los, para que a gente não repita e caia nesse erro de, às vezes, ter 60% de analfabetismo no Brasil. Porque naquela época se usavam esses métodos tradicionais. Então a minha intenção aqui não é defender os métodos, mas sim olhar para eles no todo, no contexto todo, e sentir o que a minha sala precisa. Qual metodologia eu tenho que usar? A consciência fonológica, o método fônico, alfabetizar letrandos, que é muito importante hoje em dia, né? A gente tem que colocar a alfabetização e o letramento juntos, acasalar eles, não tem como separá-los. Então a gente tem que sentir e colocar quais são as melhores maneiras de se alfabetizar, modos de alfabetizar. E é muito importante a gente entender, seja você professor, formando em pedagogia, às vezes sala de recursos de alfabetização, tem que entender que a alfabetização hoje ela é baseada no alfabetizar e letrar. Né? São dois termos que têm conceitos diferentes, mas que são interdependentes. Um depende do outro. Não tem como um ficar longe do outro. A alfabetização você tem que ensinar as técnicas, né? Às vezes você tem que ensinar a criança ali a se posicionar na escrita, ensinar a criança que a leitura começa de cima para baixo. Técnicas mesmo de se aprender, né? Entender que a alfabetização, né, é um sistema notacional, a gente nota os sons das falas, então tem todo um processo da alfabetização. Como o letramento também tem, que são as práticas sociais, né, que são ali baseadas nos gêneros textuais que circulam na sociedade, como a receita que nós fazemos, a notícia que nós vemos. Então elas têm que caminhar juntas para que a alfabetização ocorra de forma reflexiva, crítica e concreta. Não seja só de forma reprodutora, né? Que seja somente de forma copista e sem nenhum sentido. Então a sala de alfabetização, ela não pode mais ser fragmentada, descontextualizada, né? Ela tem que fazer sentido, ela tem que criar significados. Então, a alfabetização ela ocorre hoje sim, com certeza. A criança ela aprende a ler, só que de maneira diferente de 10, 20 anos atrás, né? Porque às vezes as pessoas que estão questionando, antigamente, né, se aprendia a ler melhor, às vezes a gente tinha que repetir palavras, mas será que hoje faz sentido? Né? A gente está no século XXI, as coisas mudaram, as pessoas não aprendem da mesma maneira como se aprendia há 10, 20 anos atrás, e também não vai ser totalmente diferente daqui a 10 anos. As coisas evoluem, o processo histórico, cultural muda, então tudo depende do contexto que você está vivenciando. Então hoje as crianças aprendem a ler sim, só que no tempo e espaço diferente. Então se vocês têm alguém que fala essas frases, né, típicas, antigamente se aprendia a ler com mais facilidade, ou a gente tinha que repetir 100 vezes a letra A até aprender que aquilo era a letra A, deixa aqui nos comentários que eu vou querer saber de vocês. E me contem também como que vocês fazem hoje dentro da sala de aula de vocês. Como que vocês alfabetizam? Eu vou querer saber muito como que vocês fazem dentro das aulas de vocês. Então é isso. Me sigam lá nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Lá eu deixo muitos conteúdos, principalmente de alfabetização, sobre pedagogia, sobre professor, né, dentro de sala de aula. Então, me sigam lá nas redes sociais. É isso, até uma próxima. Tchau!